E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. 10 vitórias, 100 empates, 100 derrotas por enquanto, com 479 de rating. Se tudo der certo, dá para chegar hoje até, de uma vez, nos 500 de rating. Vou lançar mais um desafio, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, antes mesmo de começar, se você estiver gostando da série, é claro, e considere também se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, o que eu acho muito improvável. Vamos lá. Vamos lançar um desafio hoje para mais uma partida ímpar nessa série. Bora. Jogando com um americano aqui de 493. Quase já começamos a enfrentar adversários na faixa de 500, hein? Quase. Então, D4, D5. Ele jogou a resposta que eu estou fazendo de pretas, né? Que é o peão-dama tradicional. Peão-dama, peão-dama. Inclusive, mais uma curiosidade que nem eu falei no último vídeo. Não tem nome para esse lance, é uma loucura isso, né? Tem nome para vários lances das pretas aqui, mas esse lance, assim como a abertura do peão-rei, não tem nome. A gente fala abertura do peão-rei. E aqui, por enquanto, peão-dama, né? Vou jogar o gambito da dama com C4. E ele tomou em C4. A gente vê bastante a captura, né? Porque é um peão que tá de graça, né? A princípio. E esse é o espírito do gambito da dama, né? Eu sacrifico um peão momentaneamente, eu vou recuperar esse peão quase sempre. E eu vou seguir com aquele lance que eu indico no meu curso, que é uma armadilha, e ao mesmo tempo é um lance super consistente, que é o lance E3 aqui, para desenvolver, torcendo que ele jogue B5. Acho que ele vai jogar B5. Ele tomou muito rápido o peão. Não. Jogou E6, que é um lance excelente. Vou tomar em C4, e se ele joga cavalo F6, já ganhou minha simpatia aqui. Esse já não é um lance muito legal. Jamais é um lance ruim, tá? Mas ele tem que priorizar esse desenvolvimento, esse bispo aqui, fazer o roque. E muitas vezes é mais interessante jogar o C5 primeiro e depois botar o cavalo em C6 para pressionar o centro. Quando ele faz esse peão semicentral, que é um tema que eu inventei, é um nome que eu inventei, que indica esses peões que estão perto das colunas centrais, né? Peão semicentral, que é um nome muito feio, mas bem autoexplicativo até. Esse peão não participa do jogo, né? Quando ele faz cavalo C6. Vou fazer cavalo F3. Esse vai dizer, pô, Crico, mas seu peão em F2 também não participa. É, mas esse peão tem que ficar aqui cuidando do meu rei. Então, esse peão aqui tem que ir pro jogo. Esse aqui pode ficar tranquilo aqui. Bom, jogou cheque. Eu vou jogar bispo D2. Meu bispo não tá tão ativo no momento. Não me importo com essa troca. Né? Posso jogar cavalo C3 também, para brigar pelo par de bispo, mas esse lance aqui tá excelente. Acho que ele vai trocar. Então, se ele trocar e jogar cavalo F6, tá excelente o que ele tá fazendo até agora. Excelente. Pro rate dele aqui tá perfeito. Essa crítica, por exemplo, é uma crítica mais avançada, né? Eu provavelmente nem criticaria esse lance se esse cara fosse meu aluno, né? Porque cavalo F6 tá bom. Era mais lógico ele trocar aqui para não ter que expor o cavalo aqui tão cedo. Então a gente tem uma primeira tentação aqui, que é trocar em B4 e dama 4 cheque. Parece que ganha o cavalo, mas ele volta, né? Cavalo C6 e o cavalo não vai ser capturado ainda. Eu vou ter um cavalo E5 na sequência, mas não é bom. Posso mostrar na análise. Mas assim, toma, cheque você tem que conferir, porque o cavalo está exposto e o rei está nessa diagonal aqui, no momento exposto também. Lá, e cavalo C6 volta, defende tudo, né? Vou fazer o roque, então. Eu vou trocar, na verdade, né? Não sei nem se é tão bom trocar, pra falar a verdade, porque o cavalo pode voltar pra cá depois, né? E como eu já falei, o cavalo não tava legal em C6. Pô, se ele fizer roque, vou ficar feliz pelo meu adversário. Ele tá fazendo as coisas bem certas aqui. Dentro do possível, né? Aí, começou de novo, né? Incrível! É incrível! São atores pagos, só pode ser, né? Esse é um tema que eu já falei outras vezes em outros vídeos, mas assim, tá um absurdo agora, né? De novo o cavalo vem pra G4, aconteceu isso exatamente igual no outro jogo. O cara veio com um cavalo, veio com outro aqui, e tudo na primeira fileira, né? Incrível isso, incrível. A gente vê muitos padrões, os hábitos, né, por faixa de rate, que é natural, né? Mas esse aqui realmente me impressiona. Mais do que o normal. De novo, eu não tenho cheque aqui, até tem, mas não é um lance muito especial que ele volta. Eu vou desenvolver normal aqui meu cavalo. Né? E não vou fazer cavalo aqui nem cavalo aqui, né? Que são lances que não tem cabimento. Não sei se ele quer atacar com o cavalo, né? Ou da onde que o pessoal pega essas ideias.
Se às vezes vê um vídeo daquele ataque fegatela, né? Que o cavalo pula, ele quer vir com a dama, ele quer me atacar, na verdade, né? Quer passar a dama pra cá. E eu serei um estraga-prazeres e vou fazer H3 aqui pro cavalo voltar lá pra trás. É importante lembrar, eu não fiz explicitamente a pergunta. O que ele quer com esse lance? Vai que ele tá ganhando um peão aqui. Mas não tá, porque eu tenho um peão aqui, eu tô vendo isso. Então tem muita coisa que eu tô fazendo aqui que eu não falo em voz alta, né? Agora ele entregou o cavalo. Mas assim, quando ele faz um lance desse, né? Sempre que o adversário coloca uma peça no seu território, esse lance tende a ser perigoso para ele, né? Porque a peça vai ficar exposta e ele pode estar ameaçando uma peça sua também. Então você tem que ficar sempre de olho. Até você pegar o jeito e fazer isso de maneira inconsciente, você tem que ficar de olho sempre, né? Ele entregou o cavalo aqui. Tomei. Manda vitamina aqui também. Tem muito futuro esse cavalo, né? Bom, eu acho que ele vai perder a dama agora, né? Vou fazer cavalo E5. Posso fazer A3 também, né? Vou fazer cavalo E5 aqui, porque já ataca a dama. Já cria uma pressão em F7. E eu acho que ele vai entregar a dama de algum jeito aqui. Não acho que ele vai mexer a dama, não. Ele vai fazer, tipo... Jogando uma G5, beleza. Queimei a língua. E eu vou jogar... Dama F3 aqui. Defende o peão. Ativa a dama. Tô ameaçando o cavalo F7, né? Certamente. Ah, ele tem dama E7 ainda, né? Jogou F5. Ok. Ele tinha um cavalo C2 aqui, né? Mas... Não é pra me preocupar também. Eu vou jogar D5 aqui, eu acho. Porque ele tá enfraquecendo muito essa diagonal, né? Então eu vou jogar um D5. Desestabilizar meu cavalo em E5 aqui, mas eu tô bem afim de atacar. Ih, eu vou dar mate, hein? Ele vai tomar. Eu vou tomar. Ele vai tomar. Eu vou tomar com cheque, rh 8. Talvez teremos o mate Filidor, hein? Talvez teremos o mate do Filidor. rh 8. Famoso mate sufocado ou mate do Filidor. Tomara que ele não entregue a torre aqui. Ah, mas é duplo, né? Eu não queria que fosse duplo. Ah, ele levou o mate. Olha só que legal. Claro que eu posso tomar a dama aqui, mas eu tenho um dos mates, se não o mate mais famoso do xadrez. Sem exagero, tá? Talvez depois do mate do pastor, né? E o mate do corredor. O mate do corredor nem sei se é mais famoso que esse, mas o mate do pastor é o mais famoso. Agora, quando você tem um pouco mais de estudo, um pouco mais de acesso a exemplos, informação, vídeos, né? Vai ter alguém falando sobre o famoso mate do Philidor, que é esse cheque duplo aqui, ou seja, o rei tem que mexer para cá, e agora tem um sacrifício de dama bem legal em G8. Eu lembro que teve uma vez no Campeonato Brasileiro, sub-14, que aconteceu isso na minha partida, eu armei a sequência para fazer o mate e o cara abandonou. Antes eu fiquei tão bravo, fiquei tão frustrado, eu não consegui aplicar o mate. E aqui dá uma G8, que é um lance bem bonito, né? Ele tomou rapidamente, agora mate. Eu entrego a dama ali para forçar a torre dele para casa de G8 e cavalo F7 mate, por isso que é o famoso mate sufocado, né? O rei fica totalmente preso aqui em H8. Ou o mate do Filidor, né? Filidor é um cara de séculos atrás, mas era um gênio brilhante, né? Ele fez alguns estudos assim. Eu sempre me confundo para falar a época dele, mas eu acho que ele é de 1700, o Filidor. Não acho que é 1600, acho que é 1700, fins dos 1700, acho que ele é. Meio de 1700, tem que checar isso aí, próximo vídeo. Mas ele era um cara brilhante, ele fez vários estudos de finais e descobriu uns padrões aqui. Esse mate do Filidor aqui é um dos mais legais. Então aqui você dá o cheque duplo e aqui dá uma G8 com sacrifício. E mate em F7. Vamos. Vamos fazer análise direto aqui. Eu queria fazer podemos pegar para ver alguma partida aqui, que é uma ideia bem legal que deram nos comentários, já que os jogos são mais curtos. Tem as opções de fazer vídeo com mais partidas, que eu acho que é legal, bastante gente gosta. Mas dá para fazer aqui uma partida que durou uns 10 minutos, tem um pouco de análise, dá para explorar bastante coisa aqui. A partida não foi tão curta assim, 20 lances, né? Mas eu vou tentar pegar uma partida pra gente analisar, que nem eu fiz com uma partida mais antiga do... De quem que foi? Foi do Morph, né? Do Paul Morph, nos vídeos anteriores. Vamos lá.
Dá uma olhada aqui. Acho que é a pior precisão que eu já fiz aqui nessa nova temporada, hein? 85 pontos. Opa, não saiu, né? Peraí. 85,5 e o cara não colaborou muito também. Quer dizer, colaborou bastante até. 56,4. Teve um lance brilhante, né? Foi o sacrifício de dama no final. Com certeza, né? O dama G8. Famoso sacrifício de dama do mate do Filidor. Acho que não tá baixo o microfone, né? Sempre fico meio encanado com isso. Beleza. Então D4, D5. C4 ele tomou. E3, E6. E aqui no gambito da dama, né, a gente por enquanto tá fazendo um repertório de, como eu falei pra vocês, de 2 lances no máximo, né? Qual que é a sua preparação de aberturas? D4, D5 de pretas, acabou. Se você tem esse nível de 500, acabou. E aí você foca em desenvolver suas peças. Provavelmente jogando um lance como esse, né? Mas aqui contra o gambito da dama você pode ter um lance aqui. Sem nenhuma profundidade, porque a profundidade de aberturas ela é inútil mesmo no nível bem inicial. Não vai te trazer muito benefício, né? Porque você não vai conseguir entender outras coisas mais essenciais que isso antes de começar, vamos dizer, a decorar lances, né? Mas aqui você pode escolher. Você tem 3 opções principais aqui. Você pode tomar o peão, que é super aceitável. Ele jogou aceitável até um certo momento da partida, capturando o peão. Ou você sustenta o peão assim ou assim. Esse é um lance muito comum, mas já é um erro. Porque você desestabiliza seu centro, né? Você não briga pelo centro mais. Então esse é um lance perfeitamente aceitável. Não fiquem encanados com, meu bispo ficou preso aqui dentro. Não fiquem encanados com isso, tá? O bispo pode vir para cá depois, né? E muitas vezes o branco captura e você abre o seu bispo de volta. Ou ele pode ir para cá, onde ele fica muito bem esse bispo. Então não tenham essa noia de que você é obrigado a tirar o bispo para passar o peão. Isso é bobagem. Ou você pode sustentar o peão com esse lance aqui, que seria o início de uma defesa eslava, semi-eslava, ou o próprio gambito de dama recusado se você jogar o E6 depois, né? A nomenclatura, né, me perguntam bastante isso. Tem que saber os nomes das aberturas? Não, mas com o tempo, se você está estudando, vendo vídeo, vendo livros, vendo partidas, você vai aos poucos absorvendo e entendendo. É legal você saber os nomes para se situar melhor quando você assistir algum vídeo, ver alguma referência, né? Mas assim, não muda nada no seu jogo diretamente. Você saber o nome das aberturas. Não muda absolutamente nada. É uma convenção para facilitar quando eu estiver falando de alguma coisa, né? Mas é legal saber os nomes, né? Nada além disso. Não vai mudar o seu nível de jogo isso. Então E6, C6 ou tome C4, né? Ele tomou, que é o gambito de dama aceito. Eu joguei E3. Ele jogou E6 e aqui ele atrasou um pouco o cavalo F6, né? Vamos passar a partida bem rápido. Ou aliás, vamos até pegar uma partida agora. Fazer um estilo João Kleber aqui, né? Porque deixa a análise pro final, que é que vocês estão mais interessados, né? Vamos manter a audiência até o final do vídeo ou não. Mas enfim, isso aqui é uma posição muito, mas muito tradicional e eu vou focar aqui em pegar partidas mais antigas, porque justamente a gente consegue ver erros mais simples também, que jogadores do passado faziam, né? E é legal falar, a gente traz um pouco os jogadores também que vocês não conhecem tanto, né? Jogadores que não sejam dessa época, que não sejam o Carlsen, o Caruana, o Firuza, né? Nem o Kasparov, que não é dessa época atual, mas ainda assim é bem novo, né? Ele é campeão mundial nos anos 80, mas tem muita partida muito, muito mais antiga que isso, né? Que tem história legal. E eu adoro também essa parte da história, né? Aprender um pouco com essas partidas antigas. Então, antes do cavalo C6, vou pegar uma partida aleatória aqui com o cavalo F6, que é uma posição super teórica, né? Que vai ter milhares e milhares de jogos. Cavalo F3, essa posição a gente tem, vixe, tem uns 12 mil partidas aqui, só nessa base do chess.com. Tá, já tem uns nomes legais aqui, hein? Já tem uns. Vou pegar aqui uma partida que eu com certeza nunca vi na vida. Olha só, interessante, hein? Interessante. Essa posição. É que com o cavalo F3 vai transpor para muitas partidas, né? Mas essa posição exata, até 1900 e. Foi jogada 5 vezes até 1910, mais ou menos. Então, bem no começo do século teve alguns jogos. Depois passou 30 anos sem nenhum jogo nessa variante. Engraçado essas coisas, né? Porque o volume de jogos era muito menor, óbvio, né? Menos torneios, né? Você jamais tinha nem sombra do volume que tem hoje, né? Com internet, com torneios ao redor do mundo, né?
Enfim, vamos pegar uma partida aqui de dois jogadores bem emblemáticos aqui. Frank Marshall, a gente tem um Gambito Marshall da Rui Lopes, que é uma variante muito interessante, né? O Marshall tem essa história que eu acho que você pode ter visto já em algum vídeo. Eu acho que vários youtubers já analisaram esse jogo, né? Que é a famosa partida do Capablanca com o Marshall. O Marshall estuda um gambito durante anos sozinho, né? Durante anos e é considerado uma das melhores defesas até hoje. Isso 120 anos atrás. Olha que loucura isso. Então ele inventou uma variante que até hoje é uma das melhores. Ou seja, o negócio é bom. Ele preparou durante anos isso, mas você imagina pouco, quando o cara estreou, ele ganhou com certeza, né? Porque ele preparou um negócio. É bom, sobreviveu ao teste do tempo durante mais de 100 anos. Só que era o Capablanca do outro lado. E é claro que ele não jogava da melhor maneira, que nem jogam hoje, né? Ele tinha a ideia certa, depois foram adaptando, né? Consertando as falhas da defesa. Acabou que ela é uma defesa, é um gambito muito bom, né? Mas tadinho do Marshall, né? O cara preparou durante anos, falou: agora sim, peguei o cara, vou ganhar do Capablanca, né? E o Capablanca destrói nessa partida, né? Um cara muito brilhante. E o Karl Schlechter, que era um jogador austríaco, alemão, talvez, nem sei. Deve ser uma dessas duas opções. Ele é um cara. Era muito bom esse cara. Ele é pouco conhecido, pode ser que eu já falei dele aqui. Mas ele passou muito perto de ganhar o match do Campeonato Mundial do Emanuel Lasker. Passou muito perto mesmo, né? Esses jogos são bem legais pra analisar um dia, quem sabe. E era um cara muito bom mesmo, né? Inclusive, eu acho que ele era mais, pra mim, bem mais notável que o Marshall, né? O Marshall teve essa coisa de encontrar dois gambistas, teve esse da Rui Lopes, que é o mais famoso, e tem um outro no Gambito da Dama também que é interessante. Mas o Schletter era um cara mais forte. Era um cara realmente mais da elite, né? Vamos ver esse jogo. Bom, ele tomou E3, cavalo F6 tomou, e transpôs aqui A6, Roque, C5. Olha que legal, já um gambito de dama aceito, assim, super teórico, né? Estamos numa posição que poderia ter sido jogada hoje em 2024, né? Porque o preto jogou A6, tá certo, e C5 tá certo. Cavalo C3, tudo bem teórico aqui. Aqui o preto joga B5. Tem muita teoria depois de B5. Tem esse, tem esse, tem esse, tem muito lance. E aqui o Schletter já joga um lance um pouco curioso. Ele jogou dama C7 aqui, que tem cara de ser meio suspeito. Vamos tirar a barrinha, né? Me incomoda essa barrinha, porque a gente tá falando aqui de grandes jogadores do passado, né? Jogadores que, pô, não tinham essas ferramentas, né? Então os caras vão errar, né, o tempo todo. Então eu acho muito injusto, né? Porque a gente já fica. Mesmo sem falar nada, parece que estamos criticando os caras com a barrinha ligada, né? Então vamos ficar sem a barrinha aqui. Aí cavalo C3 e dama E2 ele jogou, né? A ideia é que se tomar aqui, ele vai jogar com o peão isolado, provavelmente, né? Ele vai abrir o bispo para G5 aqui. Jogou cavalo C6, tá uma cara meio suspeita que ele tá fazendo aqui. Às vezes D5 podia ser já. Jogou A3, que é um lance bem temático aqui, útil. B5, bispo A2 e bispo B7. Mesmo o bispo B7, dama C7 foi um pouco a mais, talvez. Mas mesmo isso aqui é uma visão muito moderna, né? Eu sou suspeito pra falar porque eu sempre gostei muito dos jogos do Schletter, né? Não conheço tanto, mas tudo que eu vi dele achei legal. Mas isso me impressiona bastante já. A gente tá falando de 1907. Vocês têm noção do que é isso, não? Vocês têm noção? 117 anos atrás, isso, né? Por quê? Naquela época a gente falava muito o quê? Do xadrez romântico, né? De ataque ao rei, de sacrifícios. E, pô, ele tá deixando o rei no centro, uma posição que não tá totalmente fechada, né? E isso é uma visão bem moderna já. De acelerar o bispo aqui e não tirar o bispo de E7. Por quê? Se tomar aqui, eu venho direto para cá. Então você dá a opção do branco tomar e você desenvolver sem perder o tempo, né? Pode acelerar um torre D8, enfim, todo esse conceito eu acho bem moderno aqui do Schlechter já. Tomou em C5 no fim o macho, ó, não se aguentou. Não se aguentou. Tomou B4, legal, temático também, bispo D6, bispo B2, roque, torre AC1 e dama E7. Bem interessante isso aqui, né? Que é uma posição super clássica aqui de peão. Eu prefiro um pouquinho mais o preto aqui. Esse bispo não tá legal bater em E6. Cavalo E5 é uma ideia temática aqui. E o branco não tem o cavalo E4 abrindo o bispo, né? Bispo B1, lance legal. E agora fez o cavalo E4 temático, né? Geralmente quando chega o cavalo E4 ou o cavalo E5, quem conseguir jogar antes fica bem. Me dá vontade de cavalo E5 aqui. Eu acho. Justamente para não deixar o cavalo E4, né? Jogou torre C8, cavalo E4, trocou. F5 já.
Assim, batendo o olho, parece uma partida super bem jogada até agora. F5, que é uma reação legal, é uma reação delicada, porque enfraquece bastante, mas você ganha um tempo no bispo e você já tenta uns avanços ali no centro, né? É, porque o branco pode estar querendo fazer o que aqui? Tem uns dama D3, não, D3 não é legal, né? Talvez torre D1, né? Tem temas aqui, não tem nada acontecendo agora, mas tem temas. Bom, jogo F5 e E5, que tá totalmente lógico também aqui o Schlechter, né? Se E4, posso considerar fechar aqui. E4 parece bom, na verdade. Jogou torre D1, permitiu, E4 provocou, E4 Marshall, veio E4 e bispo A2. Rei H8 e cavalo G5. Jogando bem pra caramba aqui o Marshall, hein? O Schlechter acho que não sentiu a iniciativa chegando. O torre D1 foi bem fino aqui. Você não tem E4. O E4 dele parece ruim. Eu não sei o que sugerir, né? Talvez torre D8, mas talvez o preto se alegrou. Talvez torre D8, né? Porque esse cheque RH8 torce pra não ter nenhum golpe, né? Porque tá uma cara que pode ter alguma coisa ali. E4 não parece bom. À primeira vista parece natural, né? Mas aí cheque lá e cavalo G5. Agora eu tô ameaçando uma H5. Cavalo H7, rei toma em mate, né? Quando você começa a levar uns mates na análise, quer dizer que o negócio tá delicado já, né? Ele tomou em G5, né? Ele sacrifica o cavalo. E olha que interessante aqui. O Marshall tá ganhando uns pontos comigo, hein? Eu realmente tenho uma impressão ruim dele comparado com outros jogadores, assim. Outros jogadores secundários, né? O Schletter jogou o Campeonato Mundial, né? Então ele não era tão secundário assim. Mas eu aposto que muitos de vocês nunca ouviram falar dele, né? Porque ele não é um jogador tão conhecido assim. Do passado a gente conhece muito o quê? Capablanca, Lecchini, Lasker, claro, Steinitz, né? Rubinstein se fala muito, né? Que é um dos reis sem coroa. Mas dessa época a gente não conhece tantos jogadores assim, né? Não são tão populares. Mas olha só que legal a ideia do Marshall, porque agora que eu entendi. Claro que tomar o cavalo torre D6, isso aí é simples. Só que ele pode ganhar um peão na brincadeira aqui, eu não posso mexer nesse tabuleiro, né? Mas tudo bem, não vamos se ater a muita análise. É até bom que eu me seguro, senão eu quero analisar tudo também. Vamos de cabeça aqui, é um desafio. Dois lances de cabeça aqui. Bispo H2, rei H2, dama G5. O preto ganha o peão, né? Porque ele entrega o bispo, que ele já vai perder de qualquer jeito, e toma o cavalo. Mas aí o branco tem torre D7, que parece destruidor, né? Toca no bispo e toca em G7 aqui. E aí ganha, né? Vai ter que entregar dama em G7 depois. Então, legal a ideia do Marshall aqui. Alguma coisa escapou aí a atenção do Schletter, porque ele jamais queria entrar nessa posição. Torre D6, torre D8, já tá muito suspeito aqui. H4, desviando a dama. Não entendi porque que não pode tomar, mas tem a cara bem perigosa tomar em H4. Sinceramente, não sei porque que ele não pode tomar o peão aqui. Toma em D8? Não. Tem algum tema em G7? Bispo G7? Não. Meu Deus, bispo G7. Acho que eu vou ter que abrir uma análise. É que eu não consigo abrir análise aqui, né? Nossa, que coisa bonita essa partida. Olha só que coisa linda. Bispo G7, rei G7, dama B2 o Marshall queria fazer. Que incrível. Rei F8, dama H8, né? Vai dar mate. Rei E7. Eu não tô vendo o mate final, mas certamente vai ganhar o branco. Meu Deus, dama G7 sacrificando rei D6, torre D1 mate. Cavalo. Eu preciso mostrar essa análise pra você. Caraca, tô impressionado aqui. Vamos ver o fim da partida aqui. Dama G4, dama D2. Evitou trocar de damas, trocou. Aqui tá um pesadelo pro preto, né? Esses bispos destruindo aqui, o rei levando tema de mate aqui. Que acabou rápido a partida. Torre D8, dama C7. Bispo A8, bispo B3. Caramba, hein? Subiu 200 pontos de rate no meu conceito, macho. Que lance legal esse. Deve estar bem ganho aqui, mas aqui tá ameaçando uns torre D1 às vezes, né? Ele joga esse pela profilaxia. E tá ameaçando às vezes tomar aqui, né? F4 tomou em C6. Porque se tomar aqui é mate, né? Dama E7 abandonou. Caramba, que parte tá bonita. Então, assim, tem muita gente que tem a impressão que os caras do passado eram horríveis, né? É claro que o nível melhorou do xadrez, isso não tem dúvida nenhuma. E o Marshall, eu confesso que eu tinha uma impressão bem pior dele aqui. Claro que foi uma partida só, né?
Mas o Schletter eu sabia que ele era um jogador muito forte mesmo, né? E aqui ele foi varrido, né, pelo Marshall. E o Schletter tava no momento da carreira dele. Não sei a idade dele do Schletter, na verdade, né? Mas ele jogou o match com o Lasker, acho que nessa época, né? Não sei dizer. Ou por aí, uns 5, 10 anos depois. Mas assim, tem muita partida legal do passado, muita, né? Claro que na média os caras vão ter muita partida com um monte de erro. Porque os caras são 100 anos atrás, né? Não tem como comparar, né? Tanto de estudo que a gente tem, tanto de informação que a gente tem, computador, enfim, não tem nem como começar a falar, né? Mas olha que partida incrível aqui do Marshall. Como que eu pego aqui essa partida? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso bem rápido aqui. Praticar contra o computador? Não. Praticar contra o computador e análise. Pronto, tá bom. Isso. Só para mostrar bem rápido aqui. Olha que legal aqui essa coisa. Só para mostrar. Não vou nem botar a barrinha. Mas assim, H4, olha o lance que ele faz aqui. Se dama H4, talvez tenha outro jeito, mas eu não me liguei o engine ainda, tá? Mas eu acho que bispo G7 é um lance espetacular, né? Olha que visão do macho, dama B2, é muito difícil ver esses lances, né? Tanto que assim, eu vi que, eu sei que tem alguma coisa, né? Porque ele deu o peão, mas eu não consegui achar ali o sacrifício. Só que aqui o rei tá muito exposto, esse bispo tá destruindo, né? Rei F8 único, eu não tenho casa pro rei. A torre tá matando em D6 também, né? Entregar o cavalo não ajuda em nada. Rei F8, aí cheque. Aqui deve ter mais de um jeito de ganhar, né? Mas esse aqui é muito elegante, né? Dama G7 cheque. Rei D6, torre D1 cheque. Olha isso. É muito bonito isso aqui. Eu tenho que entregar o cavalo D4. E aqui vai dar mate, né? Cheque, né? Vai dar mate. Rei C6, mate. Olha só que coisa bonita. Caramba, hein? Que violência do Marshall, né? Era um jogador de ataque, né? Bispo D5 aqui tem que perder de várias maneiras, né? Dama D5 lá, até sobreviver um pouco, né? Talvez. Mas aqui vai ganhar. No mínimo, dama C5 e bispo B5, D5. No mínimo do mínimo, né? Aí vai ter muito ataque com peões iguais. Mas aqui tem ganho com certeza. Mas também não importa aqui. É claro que a posição branca já é muito boa aqui, mas H4. Aqui tem vários lances muito bons, mas H4 é disparado melhor mesmo. Se dama H4. Ah, tem torre C6 também ganhando. Ah, não, mas é a mesma ideia, né? Porque se tomar aqui, acho que ele vai jogar bispo G7. Isso. Então, assim, na verdade, o único tema que funciona aqui é o bispo G7. Esse aqui funciona, mas conectando com o bispo G7, né? Uma partida incrível mesmo. Nada a ver com a minha partida, né? Mas, assim, foi um gambito de dama. Já descobri como é que faz pra fazer análise agora, né? Eu finjo que eu vou jogar contra o engine, depois eu puxo pra análise. Mas, assim, o começo foi muito típico do gambito da dama mesmo, né? O que ele fez. O Marshall. E essas partidas, elas são excelentes para quem tá começando. Excelentes, né? Porque a gente consegue o quê? É claro que o Schletter era um cara muito bom. Mas assim, partidas dos grandes jogadores, hoje em dia você jamais vai encontrar partidas assim, né? É raro encontrar partidas assim que o lado. Até acontece às vezes, né? Mas assim, que o lado perdedor não tem nenhuma chance, ganha meio fácil assim, né? Porque o Schletter era um cara bom, mas esses caras, como eu falei, tinham muitos defeitos, né? Essa aqui não é uma partida boa dele e o Marshall fez uma partida muito, muito legal dele, mesmo, né? Pra ele. Então esses jogos são bem instrutivos mesmo, pra quem tá começando. Bom, voltando aqui pro jogo, né? Voltando pra dimensão de 2024. Pena que não dá pra ver onde que foi a partida, que eu acho tão legal ver onde que foi jogado, né? Mas 1907 foi aquela partida do Marshall. Bom, cavalo C6, então, claro, tem que começar com o cavalo F3, né, que nem o Schletter fez, né, que é o padrão. Depois A6 e C5, e ele fez essa visão muito moderna, né, de atrasar o bispo de F8. E ficou um jogo, uma briga bem legal de meio jogo mesmo, né, depois. Mas jogou cavalo C6, que não é um lance muito legal aqui. Deixa eu voltar a barrinha, né, sumiu. Cavalo F3, cheque, bispo D2, cavalo F6, isso é meio suspeito já, né. Fizeram isso outra vez também, né, comigo. Deixarem trocar, ele tem que trocar aqui, cavalo F6. Mas assim, essa dica ela é muito importante, tá? Não coloca o cavalo na frente desse peão. Né? Não é sempre, tá? Mas nas posições de peão-dama no geral, praticamente, na maioria das vezes, você vai querer jogar C5 primeiro. Não precisa ser agora, tá? Né? É bom jogar agora, mas é um conceito mais avançado. Se você jogar esse e esse rock, tá ótimo, não vou reclamar.
né? Essa expansão na ala da dama, depois de muitos anos, quer dizer, nem muitos anos, né? Porque em 1907 já sabiam isso, não sei como. Mas enfim, se entendeu que é importante o preto expandir na ala da dama rápido aqui. E pode atrasar um pouco o rock. Não foi por isso que o Schlechter perdeu, né? Ele perdeu numa briga de meio jogo ali, normal. Então, cheque lá, cavalo F6. Eu troquei, ele trocou e rock, né? Eu trouxe o cavalo pra frente, o cavalo tá inútil aqui, né? Ele gostava de dar uma 4, mas não sei pra que servia, né? Ele ia voltar o cavalo, claro. Cavalo G4, um lance muito ruim, né? Eu não preciso nem bater muito nessa tecla, né? Já ficou claro que perda de tempo com a mesma peça não faz sentido, né? Uma peça sua no território adversário não dá certo, né? E é um exemplo perfeito aí, perfeito de um jogo de futebol. Não dá certo o cara sozinho com a bola contra um, dois, três, quatro, cinco. Tem 7 jogadores de um time aqui. O cara tá sozinho, né? E não é nem o melhor jogador do time. Né? Se fosse a dama, pelo menos, que também não ia a lugar nenhum, né? Contra 7 adversários. Então não tem cabimento. É bom senso aqui, né? Não tem. Com um pouco de lógica e comparação, faz muito sentido que você não consegue atacar com uma peça sozinha, assim, né? E essa coisa do cavalo na quinta fileira é impressionante, né? Como acontece. Eu desenvolvi aqui com cavalo C3, dama F6, né? Agora justifica um pouco a ideia dele, né? Claro que tá errado, mas ele tá tentando, sei lá, passar a dama pro ataque, né? Jogar um xadrez romântico, né? Já começar a atacar sem nenhuma consistência. Eu fiz H3, né? Forçando o cavalo para lá. E aí o cavalo E3, ele entrega uma peça, né? Eu tomei. Roque, cavalo E5 parece muito bom. Dama G5, dama F3 aqui, ele criticou meu lance, mas não faz diferença, já tá 1000 pontos de vantagem aqui, né? Com uma peça mais F5 e aí D5, né? Ele tinha um cavalo C2 aqui, já aparece, né? Em algum momento no lance anterior. Mas o D5 aqui foi mais para atacar diretamente. Então, assim, aqui eu nem precisaria trazer minha última peça, né? Para abrir o rei. Porque já tá muito suspeita a situação dele. Mas, de novo, eu jamais ia reclamar se você jogasse torre AD1 aqui, botando a última peça em jogo. Né? Quer jogar D5 e dar mate? Legal. Não fez isso também? Ganhou? Não tem nenhum problema. Você pode trazer as peças devagar, torre 1, jogar um A3, trocar as damas, né? Contanto que você não desperdice a partida, tá tudo certo. D5 aqui ele tomou. E agora ele tá numa situação muito grave, né? Porque o rei ficou totalmente exposto, né? Graças ao F5. Rei H8, cavalo F7. Ele tem que sacrificar a torre, né? Porque eu não tenho mate ali, a dama controla. Aí ganha aqui, eu vou acabar ganhando talvez mais peça aqui, já tenho uma torre a mais. Mas seguir o jogo, né? Aí ele jogou esse. E aí cheque, e aí temos um lance brilhante, dama G8 aqui. Famoso mate do Filidora. Torre G8 e cavalo F7 mate, né? Você prende o rei adversário aqui com esse lance. Então, esse formato eu acho legal também, tá? Essa ideia que deram no vídeo recente, o Artênio me passou, achei muito legal. Porque eu acho legal jogar mais partida, eu gosto também, né? Sempre surge ideias diferentes do adversário, mas assim, essa parte de aprender um pouco de cultura, né, dos jogadores e ver essa partida, a gente deu sorte hoje. A gente deu pura sorte, porque eu peguei na lista ali 2 caras conhecidos, nem sempre vai ser um jogo tão legal. Mas essa partida foi muito boa mesmo, do Frank Marshall contra o Carl Schlechter, ex-desafiante ao título mundial. E aqui ganhamos também, vitória número 11, chegando em 487 de rating. Se você gostou aqui desse vídeo, costuma gostar dessa série, não esquece daquele joinha, daquele like, interaja nos comentários também, dizendo o que você está achando desse formato de mixar um pouco, né? Às vezes partidas, às vezes mais partidas, às vezes menos partidas, só que mais análise, nessa coisa de explorar um pouco da história do xadrez também. E é isso aí. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.